cooperador. Irmão, você quer ser um irmão amado, um irmão que se dá bem, né, uns com os outros, mas também um irmão cooperador. Filemão era um cooperador da obra de Deus. E eu creio que essa mensagem ela vem muito a calhar aos dias atuais. Porque Jesus também disse que a seara é grande, mas poucos são os cooperadores. São poucos cooperadores. O diácono Miqueias disse: irmão, vamos fazer uma campanha. Aí ele arrementou aí, quando ele percebeu, são poucos os cooperadores. Não é verdade? Numa igreja, vou fazer aqui uma aplicação aqui. Numa igreja de 100 membros, de 70 membros, talvez, fazendo um cálculo, uns 20 sejam cooperadores financeiramente. Muitos não são cooperadores financeiramente. Mas você pode também cooperar com os seus recursos, cooperar com seus talentos, com o seu tempo, para a obra de Deus. Então, além de ser cooperador, repare comigo, vem para o versículo 2. Eles, além de citar Timóteo, eles citam uma outra irmã chamada Áfia. A expressão é essa, irmã Vilani. E o irmão Arquipo, que é um homem que ele, lá em Colossenses, já é uma outra mensagem. Porque o Filemon congregava aonde? Lá na igreja de Colossenses 4,17. Tem só uma palavrazinha só para os irmãos Arquipo que estão aqui nessa noite me ouvindo. O que diz aí? Eu quero dizer para o Arquipo dessa noite que não quer cooperar, ou que quer enterrar os seus talentos. Tem alguns aqui que querem enterrar os talentos. Diga para o Arquipo: atente para o ministério, rapaz, que ele recebeu do Senhor, e que ele cumpra. Ei, cumpre o ministério que tu recebeu do Senhor. Não desiste logo fácil não, rapaz. Vamos lá, aqui é só uma mensagem rápida, mas que eu me lembrei dessa passagem, e associando logo a igreja que Filemon cooperava, era a igreja de Colossos, os colossenses. Então, a nossa irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro. Veja, nosso companheiro é outra verdade que pode ser aplicada para nós. Nós podemos ser cooperadores, nós somos prisioneiros em Cristo, nós podemos ser irmãos amados uns dos outros e também companheiro. E a igreja que está em tua casa. Agora, interessante aqui, que Filemon, o pessoal naquele tempo não tinha congregação assim como nós temos hoje, né? Tinha não, né? Como é que as igrejas funcionavam? Assim, funcionava. Paulo chegou a pregar em Éfeso, os irmãos, ele pregava geralmente nas sinagogas. Teve uma escola de Tirano que ele pregou lá, e geralmente era a casa da irmã Maria, lembra? Que ela estava orando pelo Pedro, que estava preso. Então, os crentes, eles tinham as suas casas como um lugar de adoração. Todo dia nas casas, então eles faziam pequenos grupos, orações, eles meditavam nas palavras de Deus, né? Então, Filemon, ele é um irmão amado, um cooperador, e a igreja estava também na sua casa. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falar sobre a igreja que está em nossa casa, é um assunto muito importante, né? Porque muitas das nossas casas estão ocupadas com muitas coisas, parece que o Senhor Jesus, lá na igreja de Laodiceia, onde é que Jesus estava naquela casa? Hein? Você poderia me dizer onde é que Jesus estava? Hein? Onde é que Jesus estava? Estava fora da casa. O que é que os moradores da casa estavam fazendo lá em Laodiceia? Você sabe o que era? Eles estavam fazendo muitas coisas, menos adorando a Deus, buscando a Deus, lendo a palavra, meditando.
fazendo alguma atividade. Irmão, tem uma atividade que a gente pode fazer, que eu estava meditando esses dias, porque quando a gente dobra o joelho, Senhor nosso Deus, nosso Pai, mas você começa, antes de você orar, escuta, me lembrei agora, refletir, meditar, não é aquelas meditações orientais, não, só você no pensamento de Deus. Aí você não sussurra nenhuma palavra, mas você vai adorando a Deus na sua mente, e daqui a pouco o Espírito Santo vai começar a lhe tocar, aí você vai começar a chorar, aí você vai começar a orar, aí você vai começar a adorar, aí depois que você vai pedir, depois você vai também interceder, e você vai também agradecer. Então, Jesus quer entrar em cada um das nossas casas, glória a Deus, é a verdade que fica aqui pautada para esse texto. Então, o versículo 3, Paulo dá aquela saudação calorosa, né? Que os irmãos, nós geralmente saudamos a todos com como é que nós saudamos? Tem uns irmãos que só dizem assim, a paz do Senhor, né? E a saudação paulina era a graça e a paz, que é uma saudação, mesmo que misturando o hebraico, né, com a graça, era a saudação mais dos romanos, lá dos gregos. Então ele misturava a graça e a paz. Então, da parte de quem? Versículo 3, irmão. Não está acompanhando aí? Está acompanhando, né? Da parte de quem? Da parte de quem? De Deus. Ele é o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos não fala do Espírito Santo, mas está a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai, né? Como uma doutrina que nós temos, que nós não entendemos isso, viu? Se você conseguir explicar essa doutrina, você está mas ninguém consegue entender muito não, porque a gente crê só, né? E acredita na doutrina da Trindade. Glória a Deus. Então, aqui eu encerro uma introdução da carta. E agora Paulo vai... Interessante que o Paulo tinha uma estratégia, né? Seus irmãos falaram, não sei se a gente vai falar assim com alguém, aí a gente dá logo uns elogios. Irmão, você está uma benção. Antes da gente dar a mensagem final, né? Porque Paulo tinha uma mensagem aqui para dar para ele, mas antes ele vai amaciando o coração do irmão, preparando o terreno. Ele só teceu coisas boas de Filemon. Por exemplo, vamos citar o versículo 4. Graças dou ao meu Deus, Filemon, eu lembro-me de ti. Quando? Nas orações. Eu dou graças a Deus pela tua vida, Filemon, nas minhas orações. E aqui tem uma prática cristã que a gente ensina e prega, mas a gente vive pouco. O que é, irmão Edivaldo? Oração. A igreja, nós precisamos orar mais. Pouca oração, diz um provérbio popular, pouquíssimo poder. Muita oração, muito poder. Oração nunca é demais. Então Paulo está só lembrando para Filemon, rapaz, eu não esqueci de ti não, rapaz. Eu estou lembrando de ti nas minhas orações. Aqui já começou bem, né? Falando dele. E aí no versículo 5, o irmão, ele ouvindo, aqui ele descreve uma virtude que havia em Filemon. São duas virtudes pelo menos. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os Alguém está aqui? Vocês estão aqui? Alguém está aqui? Vou repetir. Ouvindo o teu amor, Filemon, e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Aqui nós observamos que Filemon, tanto ele tinha uma relação espiritual com o Senhor Jesus, mas ele vivia bem com os irmãos.
Tem gente que é de bem com Deus e de mal com os outros. Tu que diz que ama a Deus e não consegue encarar o teu irmão, como é que tu diz que ama a Deus? Aqui, Filemon foi ressaltada essa característica dele, que era um homem de fé e de amor, que tem com o Senhor Jesus Cristo e com todos os seus santos. Ele tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele tem um relacionamento com Deus, mas ele tem também um amor para com todos os santos, os irmãos da igreja. Porque a palavra santo, o que é ser santo? Na visão católica, né? Na visão católica, só tem umas pessoas que é santo. Teve até um rapazinho aí, eu não li o contexto não. É que vão canonizar. Mas a questão é, o que é ser santo? É ser separado. Tem um hino que o Trazendo a Arca diz: eu quero ser santo, mas eu sou um santo que luta contra o pecado. E aí que é a verdade do santo. Porque o santo é o separado. E nós temos o poder do sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus. O Evangelho, ele nos santifica para uma vida separada do pecado, do mal. Então, o Filemon, ele tinha uma amabilidade para com os santos. E isso é maravilhoso, é bênção de Deus. E Paulo está ressaltando só coisa boa aqui de Filemon. Vamos prosseguir? Versículo 6. Vem comigo. Aqui Paulo está trazendo considerações sobre Filemon, falando da amizade que eles tinham, né? Paulo gostava de Filemon e tinha uma amizade com ele. E ele diz também, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vos há por Cristo Jesus. Aqui nós vamos observar comunicação da sua fé. Filemon, ele era um cooperador, era um homem amável, se dava bem com os irmãos, era uma pessoa espiritualmente saudável com Deus, no relacionamento com a igreja. Ele cooperava com a igreja na sua casa, ele era alvo das orações de Paulo, era um homem de amor e de fé. E veja bem, além de tudo isso, ele não era somente uma pessoa que tinha um conhecimento, né? Esse é o problema. A gente às vezes tem tanto conhecimento, mas a gente tem que também transmitir, comunicar os valores da nossa fé, a razão, como diz o apóstolo Pedro, da esperança que há em vós. Dito isso, pegando aqui um gancho do que foi falado, diácono Miqueias, na EBO, eles, pastor, destacaram que cada crente é um missionário em potencial. Não é assim? Ou seja, é porque a gente às vezes quer se acovardar mesmo. Mas ele diz que, por exemplo, ele diz que uma pessoa ali, ele é um profissional liberal, mas ele está só disfarçado, ele é um missionário, e o campo missionário dele é as pessoas que estão ao seu redor. Então, cada crente, ele comunica, ele transmite a fé, o conhecimento da palavra, do evangelho, porque nós só vamos alcançar as pessoas que estão perto de nós. Porque muitas vezes, como eu falei aqui na oração, não sei se vocês perceberam, a gente quer terceirizar, não sei se eu me enganchei agora, departamentalizar a missão da igreja. A missão não é de um departamento, a missão não é de um homem só, a missão é de toda a igreja, é de todos, glória a Deus, todos, como exemplo de Filemon, que comunicava a sua fé eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Agora vamos encerrar essa parte aqui que Paulo destaca as coisas boas de Filemon. E eu quero ressaltar a última parte dessa segunda parte da mensagem, que está no versículo 7. Amém? Glória a Deus. Versículo 7.
Tem alguém com sono aí? Vou botar com sono. Você dá uns pulinhos ali, mas você vai ficar orando aí. Leia para mim o versículo 7 aí, irmão, na sua voz vozeirão. Leia, bem alto. Aí. Muito bom. A tradução dele aí é bem diferente, né? Vocês perceberam aí que o Filemon, além de tudo isso que eu destaquei aqui, além de tudo isso, ele era uma pessoa que estava no exercício, né? Ele certamente, irmão, eu já vi, eu estava dirigindo saindo para pegar a Borges de Melo, né? Vindo ali da rotatória, eu vi estava um irmão atrás de mim, aí tinha uma senhorazinha vendendo uns negocinhos, uns panozinhos de prato. Aí o irmão foi tocado, disse: ei, senhora, vem cá. Irmão, ele deu um negócio para aquela irmã, eu só vi aquela irmã assim, ó, levantando as mãos, assim, se alegrando e recreando. Era isso que Filemão fazia. Porque quando você faz assim um bem a alguém, aquilo traz assim uma alegria naquela pessoa. E isso faz bem para a gente também, né? Não faz bem para a gente quando a gente faz igual o Filemão, a gente recreia, a gente alegra o coração dos outros. Mas não é com malcriação, não, é com coisas boas, fazer o bem. Principalmente, Paulo diz, aos domésticos da fé. Lá em Gálatas está escrito isso. Amém até aqui? Tem 20 minutos ainda. Eu vou entrar agora na mensagem, né, propriamente dita, porque aqui foi só, mas aqui também tem ensinamentos práticos para cada um de nós. Mas vamos lá para o versículo 8. Nessa parte do versículo 8, o Paulo vai apelar, agora vai entrar uma outra pessoa aqui na história. Quem é essa pessoa? Vamos lá. Atenção, eu quero ler o versículo 8. Eu vou ler aqui. Pelo que ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para até te mandar o que convém. Aqui é uma autoridade apostólica. Ei, irmão, vou mandar dar uma ordem aqui a vocês aqui, viu? Vocês param de conversar aí, viu? Irmão, você se reconcilia com o outro ali, irmão. Irmão, você contribua. Ei, irmão, não pode ser dessa forma, não. Aqui o reino de Deus, se fosse um militarismo, não era bom demais, não, porque não era dessa forma, não. Nem o militarismo estava desse jeito, né? Não é verdade? Mas vamos lá. Paulo, ele vai fazer um apelo para Filemon, em favor de Onésimo. E essa palavra Onésimo vai ter um jogo de palavra. O significado da palavra Onésimo, quem sabe aí? Cita aí algum teólogo aí, sem ser teólogo. Útil. Quando a pessoa tem Jesus, ela tem utilidade. Ela é útil ao reino de Deus. Quando a pessoa não tem Jesus, faz a vontade da carne e dos pensamentos, apronta, compra e não paga, rouba o que é dos outros, é inútil. Só o encontro com Deus pode mudar, pode transformar, pode regenerar, pode fazer uma vida velha, uma nova vida em Cristo. Onésimo, Paulo vai dizer: olha, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Não usou desse recurso de autoridade de mandar, porque, irmãos, tem coisa que nós não temos que mandar, não. Eu lembro muito, eu dou esse exemplo. Vocês sabem que, por exemplo, o último rei de Judá que fez uma reforma religiosa em Judá, quem foi? Josias. Josias mandou, Josias mandou arrancar, foi tudo. Tinha uns irmãos lá que eles adoravam as imagens,
Josias derrubou as imagens, quebrou as estátuas, matou o pé lá nas estátuas. Oh, brincadeira, não foi isso não. Ali já é outro contexto, de outro pastor lá. Chutou a imagem de uma santa aí uns períodos anteriores. Mas você pode arrancar da pessoa algo que ela agrade. Mas não tem coisa que não é o homem que arranca. Tem que ser Deus dando a ordem, tocando na sua alma, e você largando aquele vício, largando aquela porcaria que não serve para nada, largando algo que prejudica a sua vida espiritual. Paulo, ele sabe que tem coisas do coração que tem que você e Deus, nem Deus, ele robotiza ninguém, ele manda, ele manipula ninguém. Deus, ele quer a resposta do homem e da mulher. E aqui Paulo está dizendo, eu não usei, ainda que eu tenha grande confiança, de mandar em você. Mas eu quero, versículo 9, vamos lá. Todavia, eu quero fazer um pedido, peço-te, antes, baseado em quê? Baseado no amor. Seja no amor, sendo eu tal como sou. Paulo, ele não mais se destaca como o prisioneiro. Agora Paulo, o velho. Eu não sei qual era a idade do apóstolo Paulo naquele tempo, viu? Se alguém conseguir aí. Mas acho que o velho aqui tem a ver também com as experiências, né? Também agora prisioneiro de Jesus Cristo. O pedido de Paulo não era uma ordem, não era baseado no autoritarismo humano, mas era sobretudo baseado no amor de Deus para com os homens. E aí no versículo 10, agora finalmente nós vamos entrar. Eu peço-te por quem? Paulo considera Onésimo um filho que gerei nas minhas prisões. É por isso que esse Paulo era invocado, né? Paulo, ele não perdia tempo não, viu? O cara estava preso lá, começava a conversar com o Onésimo de cabeça baixa, e Paulo começou a pregar para ele. Daqui a pouco o Onésimo aceitou a Jesus, foi gerado de novo, uma nova criação, um novo homem foi gerado. Eis que tudo se fez, como é que diz o texto? Novo, as coisas velhas se passaram. O velho Onésimo tinha aprontado lá no passado, tinha dado lá um prejuízo, era escravo do Filemão, empregado lá, e deu um prejuízo. E aí, irmão, a gente aceita Jesus, mas o velho homem ainda está ali, né? Esse negócio de perdão é só porra de Deus mesmo, viu? Porque humanamente você não perdoa não, mas você, com a graça de Deus, você consegue fazer isso, pela graça de Deus. Então Paulo faz um pedido ao meu filho Onésimo, que foi gerado nas minhas prisões. A partir dessa palavra, nós vamos perceber que Onésimo, juntamente com o amado Filemão, a igreja faz parte de uma geração, como disse Pedro, uma geração escolhida, uma geração eleita, é um povo que foi nascido de novo, é a nova geração em Cristo. Então faz parte da família de Deus. Nós somos a família de Deus, e na família de Deus não tem essa questão social, seja ricos ou pobres, pessoas bonitas ou feias, gordos ou magros, judeu, gentil, eles estão unidos em um só corpo, uma só família. E agora ele está dizendo assim, olha, ele foi gerado, eu ganhei ele para Jesus lá na prisão. Aí no versículo 11 ele dá uma característica, faz um jogo de palavras, porque eu falei para vocês que Onésimo era útil. No versículo 11 aí, irmão, vamos lá. Eu quero o mais com sono nessa noite. Cadê o mais que está com sono? Perdeu o sono, irmão? Perdeu? Vai ler de novo o 11, para perder totalmente.
antes de aceitar Jesus, inútil, valia nada. Mas agora, tanto a você como a mim, ele tem sido muito útil. Mas eu quero enviar ele para você. Olha como Paulo vai se achegando, se aproximando. Eu vou enviar ele, e eu vou mandar ele com essa cartinha na mão. A carta da reconciliação. A carta da recomendação paulina. Não era a carta da morte que Davi mandou para Urias. Aqui era a carta de um acerto de contas, não de vingança, mas de perdão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Irmãos, é bom escrever, viu? Os irmãos que perderam a escrever, se você escreve, depois você digita, mas faça uma carta para Deus, né? Às vezes eu estava angustiado, eu escrevia para Deus o meu estado de alma, estou arrasado. Aí quando eu estava escrevendo, eu sentia assim uma alegria dentro, era já o Espírito Santo dando uma injeção. Calma, rapaz, te levanta, continua, rapaz. Porque se você der lugar à fragilidade, aí você desiste logo. Mas você, ali é tipo um diário, né? Vai ser um diário. É uma canção nas horas de angústia, né? Os mais, como é que diz aquele hino, Léo? Esqueci agora a letra. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Então, amém? Só o Simão que lê, mas o Simão tá com a voz aguçada aí, viu? Não precisa nem de microfone. Cadeira, né, Simão? Gente, eu vou tentar concluir aqui, mas ainda tem muita coisa, viu? Mas eu vou tentar concluir. E eu torno a recebê-lo como ao meu coração. Paulo está tendo uma empatia, está se identificando com Onésimo. Aqui é o mesmo Cristo que se identifica com o pecador. Ele diz assim, ó, versículo 12 foi? Eu torno a recebê-lo como ao meu coração. Ele vai enviar Onésimo para Filemon. E eu quisera, versículo 13, conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. 14. Mas nada eu quis fazer sem o teu. Porque que adiantava? O Paulo diz assim, ó, o Onésimo está trabalhando aqui comigo na prisão, me ajudando, mas será que aquela coisa lá, aquela aprontação que ele fez lá no passado, não é tempo dele ver realmente se o Evangelho chegou na vida de Filemon? Será que Filemon realmente pode ser testado? Então vamos trazer à tona algo que ficou manchado no passado. Vamos passar a borracha, vamos fazer uma limpeza, vamos fazer uma restauração, vamos trazer a unidade na igreja, porque não adiantava Onésimo estar aqui comigo. Não, vou enviar você ao amado Filemon, para você servir a ele lá. Mas eu não quis fazer isso sem o teu parecer, no 14, para que o teu benefício não fosse como cadê o 14, meu filho? Só o menino que me fala. Atenção, o teu benefício não pode ser por força, mas sim Cadê os voluntários aqui dessa noite? Cadê os voluntários? Cadê os voluntários? Glória a Deus. Vem comigo os voluntários. Entra comigo na guerra os voluntários. Serve comigo os voluntários. Engaja-se nesta obra os voluntários. Não é por força, como disse Zacarias. Não é por violência. Não é por pressão. Não é por manipulação. Mas é de coração. É voluntário. É uma entrega para Deus e aos homens. Amém? E porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. E o 16, já não como escravo,
Antes, mais do que um servo, como irmão amado, particularmente. Irmão do ator, irmão, o ator não disse, cadê o irmão? O irmão saiu ali, pelo amor de Deus. Aí tá aí, rapaz, eles são artistas mesmo, viu? Monitora até dali, viu? Olha daí, é que eu não sabia. Irmão amado, não mais como escravo, como irmão amado. Olha aí que coisa boa. Irmão, pendências antigas que ficam acumuladas, embargadas. Eu tenho às vezes assim, não é nem que seja um pecado, mas às vezes você tem aquele problema de procrastinar as coisas, né? Não é verdade? Às vezes é um problema de casa que você procrastina, irmão, daqui a pouco está um problemão. Era uma paredezinha, uma coisa bem simples, mas você não ajeitou logo, procrastinou, aí está um problema sério lá, a parede está rachada, a casa está quase caindo, mas porque um problema que nós procrastinamos lá no passado e deixamos para depois. E Paulo diz, resolva logo essas pendências logo entre você e Filemão e Onésimo, glória a Deus, resolve logo esse problema, porque vocês são irmãos em Cristo, vamos tirar essas diferenças, vamos tirar essas malcriação. E aí, eu quero chegar aqui, meu Deus do céu, como foi que eu li, hein, gente? Vou ler as placas aqui, peraí, 16, né? Particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E o versículo 17... Assim, pois, se me tens por companheiro, Filemão, recebe-o como a mim mesmo. E o 18, se te fez algum dano, ou se lhe deve alguma coisa, glória a Deus. Aqui Paulo vai dar uma garantia da reposição do prejuízo. É a quarta parte da mensagem. A garantia da reposição do prejuízo. Como diz lá, se tu fez algum dano, se ele te fez algum dano, se ele aprontou, põe isso na minha conta. Aqui é o que Cristo fez com o pecador. O pecado é considerado como uma dívida para com Deus. Cristo tomou a conta do escrito da dívida, ele tomou para si, e ele pagou sozinho na cruz. E Paulo está aqui fazendo essa mediação entre dois irmãos que devem se reconciliar. Coitado do Paulo, né? Era pobre, né? Era um consultor de... Mas ele disse pela fé que ia pagar. Não sei se ele fez uma campanha de oração, uma campanha de arrecadação para pagar o prejuízo. Mas o importante é que os irmãos se reconciliaram. Porque, irmão, você quer ver se os irmãos são unidos? É só os pais morrer, que eles brigam entre si. A porção é minha, o quinhão é meu, aquilo é meu. Aí, meu irmão, a briga é feia. É claro que isso não né? Tem as exceções, né? E graças a Deus tem as exceções. Então, eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevia, que era como se fosse uma senha. Eu pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. Sim, versículo 20, irmão. Eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor também. Faz isso, e o meu coração vai ficar reanimado. Eu vejo os irmãos se unindo, trabalhando junto. Isso é um ânimo no coração, no caso do líder, né? Escrevi-te confiando, 21, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Olha aí, a expectativa de Paulo aqui foi grande, viu? Amém? Glória a Deus. Irmão, o que isso aqui tem a ver comigo, hein? Olha, assim, tem muita coisa a ver. Nós precisamos cada vez mais viver bem uns com os outros, né? Pedir a Deus graça para perdoar, para liberar perdão, resolver os nossos entraves
e seguir avante como servo de Deus, como servindo o coração voluntário, a causa de Cristo. Então que Deus abençoe. Eu deixo a conclusão, a saudação final para você ler depois. Eu queria chamar o irmão. Você vai louvar, não sei qual. Me diga um e-mail. Exalte a Deus. Hã? De novo, amigo. Louva de novo, irmão, que é de novo um amigo. É porque é para combinar com a mensagem, né? Tem um mais legal. Ele tem aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Essa carta aí foi uma carta assim, embora que ele diga que não estava usando a autoridade pastoral dele, né, pastor? Mas foi com autoridade e confiança, né? Ele meio que se colocou como fiador, né, dele. Glória a Deus. E é isso aí, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor.